Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Transformando Vidas. Vamos continuar falando da mensagem que nós começamos falando acerca da vida de Pedro, uma grande história escrita por Deus. Aqui nós estamos falando um pouco sobre a história de Pedro, o processo que a Bíblia nos mostra acerca do qual Pedro passou. A Bíblia nos mostra que Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. No primeira parte da mensagem, nós falamos de um homem que teve um encontro com Cristo e houve uma mudança no seu interior, na sua identidade, aonde Jesus Cristo diz: eu te digo, tu és Cefas, ou tu és Pedro. Porque Jesus ali, ao mudar o nome de Pedro, estava mudando a identidade de Pedro. E nós vamos ver que Jesus Cristo também, estando na casa de Simão Pedro, ele cura a sogra de Simão Pedro, ao menos estendendo as mãos para ela. Então nós vemos que Pedro começou não somente a ter uma mudança na sua identidade, mas a ver a manifestação dos milagres ou do sobrenatural de Jesus Cristo. Deus ele estava disposto a marcar a vida do apóstolo Pedro com o sobrenatural. Nós vamos ver também que não somente isso, ele foi marcado com os milagres. Você vê a pesca maravilhosa, aonde ele agora vê o caráter de Jesus Cristo. Ele também ali vê, diante daquele cenário, os atributos de Jesus Cristo sendo manifesto, e diz para Jesus: eu sou um pecador, se afasta de mim. Porque ele viu que Jesus Cristo ele era um Deus, um homem santo, um Deus manifestado na terra. E também nós vemos nessa história que estamos relatando acerca de Pedro, a transfiguração, onde ele teve a oportunidade de ver a manifestação do Deus Pai naquele cenário. E hoje nós vamos continuar falando sobre a história desse grande homem chamado Pedro. Um homem que era cheio de ousadia, destemido, corajoso, porém às vezes precipitado, porém às vezes igual a nós, que muitas vezes temos altos e baixos, muitas vezes somos corajosos para tais situações, e outras vezes nós nos acovardamos diante de alguma situação ou nos precipitamos nas atitudes. Então a vida do apóstolo Pedro, ela nos ensina muitas coisas no reino de Deus. Eu gostaria que você ficasse aí ouvindo neste momento uma mensagem que irá edificar o meu coração e o seu coração. Pedro, ele era um homem que tinha muita coragem, a Bíblia declara isso. Era um homem que era inspirado por Deus e ele respondia as perguntas de Jesus Cristo. Em João capítulo 6, verso 68, Jesus Cristo ele ministra uma palavra. Vou pegar do verso 60 em diante para você entender o contexto a qual nós estamos falando. A Bíblia nos diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria de trair. Prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus lhe perguntou aos 12: vocês também?
não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi os 12, todavia um de vós é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde havia de traí-lo. Esse texto ensina 3 pontos curiosos que nós precisamos aprender com a Bíblia Sagrada. O primeiro ponto, que nem todo mundo que está seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, continuarão, porque muitos deles se escandalizam com a verdade do reino de Deus, se escandaliza com o ensinamento que Jesus Cristo produz no coração do ser humano, porque todo o ensinamento de Jesus Cristo, ele nos confronta, e nem todos estão dispostos a renunciar à sua vida, a carregar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. É uma realidade a qual nós vivemos e que nós não podemos fugir dela. Aqui a Bíblia deixa bem claro, se você ler os versículos antes, Jesus estava ensinando algo e eles se escandalizaram com o ensinamento do próprio mestre. E o segundo ponto que nós vemos aqui é Pedro recebendo uma revelação do alto. É Pedro sendo ousado. É Pedro entendendo pelo Espírito Santo que aquele homem, aquele mestre que estava ensinando, ele era o Cristo. Ele era o Salvador. E Pedro estava dizendo: para onde eu vou? Para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, que tem a palavra que muda o interior, o exterior do ser humano. E o terceiro ponto que nós encontramos aqui, vemos claramente, é que existia um homem que andava com Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio e era o traidor. E mesmo assim, Jesus, sabendo que ele era o traidor, Jesus nunca disse para ele: sai de perto de mim, vai para longe. Jesus deixou ele comendo do pão espiritual, ouvindo, do pão espiritual, andando com Jesus, era o tesoureiro da, vamos dizer assim, entre aspas, da igreja de Cristo. Ele era o tesoureiro ali da igreja de Cristo. E Jesus Cristo, nem por isso Jesus Cristo tirou Judas da tesouraria. E mesmo assim, Jesus não abandonou os seus discípulos, que muitas vezes tinham seus altos e baixos, como o apóstolo ou o discípulo Pedro, a qual nós estamos comentando, que é o assunto mais importante da mensagem neste momento. Então Pedro, ele tinha a sensibilidade, a ousadia, a coragem de responder quando precisava responder. E aqui ele disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E olha que Pedro, ele continua dizendo: e nós cremos que tu és o Santo de Deus. Pedro lembrou do caráter de Jesus Cristo. Pedro lembrou da santidade de Cristo, ali no momento da pesca maravilhosa, onde Cristo se manifesta com seu poder e com sua santidade. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com Pedro, que embora ele era um homem de altos e baixos, mas era um homem que tinha sensibilidade ao mundo espiritual. Eu te pergunto, como que está a sua sensibilidade espiritual? Eu te pergunto mais ainda, desses 3 pontos que eu citei, de qual deles você faz parte? Será que você faz parte dos discípulos que seguia Jesus, mas voltou atrás por causa das verdades do Evangelho? Ou você é um homem que, embora tenha altos e baixos, mas pode dizer que é o Pedrão, a sensibilidade ao mundo espiritual? Ou talvez seja como Judas, porque o próprio Cristo diz: um de vós é o diabo. Então eu quero crer que você não é o primeiro e nem o último, mas sim você se enquadra ao grupo do apóstolo ou do discípulo Pedro.
Pedro havia nele uma coragem, é o que precisa haver na minha vida e na sua vida como discípulo de Cristo. Precisa haver em nós a sensibilidade ao mundo espiritual, de ouvir a voz de Deus e poder responder no tempo oportuno. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde nos falta sensibilidade espiritual, onde nos falta uma disposição em ouvir a voz do Todo-Poderoso. E a Bíblia continua nos dizendo uma das características predominantes na vida do apóstolo Pedro, que é a sua ousadia e a sua sensibilidade ao mundo espiritual. Presta atenção, no capítulo 16 de Mateus, a Bíblia nos relata sobre a confissão de Pedro. Jesus Cristo ele faz duas perguntas, uma direcionada a um grupo externo e outra direcionada ao grupo interno, aos seus amigos, aos mais íntimos. Jesus Cristo ele diz assim, que chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou-lhe aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Aí eles responderam, alguns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é o Jeremias. Aí Jesus aponta o dedo para eles e pergunta diretamente para os seus amigos íntimos, para aqueles que conviviam com eles. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem a resposta. O Espírito do Senhor toma Pedro de novo. Dá a ele uma revelação profunda e poderosa. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lembra que Pedro ele conseguia contemplar a santidade de Cristo. Pedro agora ele revela pelo Espírito Santo a identidade de Cristo. O mesmo Cristo que mudou a identidade de Pedro, agora ele permite, o Deus Pai permite que Pedro receba a revelação da identidade divina de Jesus Cristo. E Jesus diz para ele, muito bem, Simão, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que o revelaste, mas foi o Pai. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus continua falando para ele no contexto, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu te dou a chave do reino dos céus. Deixa eu só aqui dar uma analisada. E se eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Gente, uma coisa interessante. Os outros que Jesus disse conseguia ver em Jesus Cristo Elias, João Batista, Jeremias. Embora não era esta a pergunta, a resposta, Embora não seja essa a resposta que Jesus Cristo esperava dos outros, mas só que eles conseguiam ver em Jesus Cristo uma semelhança com grandes homens de Deus do passado. A minha pergunta é, quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver em nós uma semelhança com os grandes homens de Deus do passado? Eles conseguem ver em nós o brilho de Deus, a graça do Espírito Santo pairando sobre nós? Aí, uma coisa interessante, para aqueles que eram íntimos, para aqueles que eram amigos, Jesus Cristo, o Deus Pai, deu a eles a oportunidade de ouvir o que o céu tinha para responder. E o céu respondeu através do discípulo Pedro. Diga a ele, Pedro, que ele é o Filho, que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Será que nós temos sensibilidade ao ponto de ouvirmos Deus falar, como falou com Pedro, de até mesmo revelar coisas profundas que a homem algum ainda fora revelado? Será que nós temos a sensibilidade, a disposição de ouvir a Deus e estar prontos a responder no tempo oportuno aqueles que merecem uma resposta dos nossos lábios? Jesus Cristo recebeu uma resposta de um amigo íntimo por intermédio do Espírito Santo.
E nós, nesses dias, precisamos ter essa sensibilidade. Porque o mesmo Cristo que recebeu uma resposta direcionada do seu discípulo Pedro, espera que nós sejamos homens e mulheres, que tenhamos sensibilidades para responder àqueles que necessitam, seja qual for a profundeza da pergunta de qual nos for colocado. Então nós precisamos aprender com Pedro, nesses versículos, a sua coragem, a sua audácia, a sua sensibilidade quanto ao reino espiritual. Hoje em dia nós vivemos um tempo que não são todos, presta atenção, que não são todos que estão querendo carregar a sua cruz, aleluia, que não são todos que querem negar a si mesmo, que não são todos que querem seguir os passos de Jesus. Muitos estão voltando para trás, muitos estão deixando de ser exemplo numa sociedade para poder, muitas vezes, ser um mau testemunho diante de um mundo pecaminoso e corrompido a qual nós estamos vivendo. Então Jesus Cristo, ele conseguiu agora ver que havia dentre os seus que tinha uma audácia, que tinha ousadia, que tinha sensibilidade, mas precisava ainda ser tratado, precisava ainda ser cuidado. Presta atenção, lê comigo o verso 21 e 22 do mesmo capítulo, porque no mesmo capítulo que Pedro foi usado por Deus para revelar a identidade de Cristo, vem comigo, olha o que acontece. Verso 21 em diante. Desde aquele dia, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, quem? Pedro, o precipitado, um homem que era ousado, sensível, presta atenção. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: não faça isso, Senhor. Nunca, Senhor, isso acontecerá. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Presta atenção. Pedro, aqui, usado por Deus para manifestar a identidade do Filho. Pedro, aqui, usado por demônio para, através do seu zelo humano, tentar impedir que Cristo fosse para a cruz. Pedro aqui, nesse exato momento, ele estava servindo de um tropeço, de uma arma, para tentar impedir que Jesus Cristo fosse para a missão a qual o Pai determinou para ele. O que eu quero te dizer neste momento é o que? Muitas vezes tem pessoas que elas são usadas por Deus. Outras vezes elas estão sendo usadas por demônios. Uma hora ela fala das coisas de Deus. Outra hora ela fala das coisas de demônios, de Satanás. Uma hora ela pinta e borda no mundo espiritual. Uau! Cheio de glória, cheio de unção. Outra hora, através do seu zelo humano, ela se torna uma pedra de tropeço. Ela se torna uma pessoa a qual está sendo usada pelo inimigo. Eu te pergunto, como está a sua vida? Como está a sua balança no mundo espiritual? Você é guiada pelo Espírito Santo constantemente? Ou uma hora você fala pelo Espírito de Deus, outra hora você fala pelos demônios? Então Pedro havia nele muita ousadia, audácia e coragem,
mas também havia muita precipitação. Embora quando Jesus disse para trás de mim, Satanás, Jesus não estava dizendo para Pedro, mas Jesus estava jogando uma palavra diretamente ao seu arquirrival inimigo, Satanás. Mas nós vemos que Pedro, o discípulo, ele foi um instrumento, um homem que estava dando lugar, através do seu zelo santo, para o diabo tentar parar a caminhada de Cristo. E muitas vezes, no nosso zelo santo, muitas vezes, no seu zelo santo, você pensa que você está fazendo algo produtivo para o reino de Deus, você está prejudicando o reino de Deus. Então nós precisamos ter discernimento, o tipo de voz que está falando conosco e quem é que está nos guiando. Nós não podemos ficar nesse embaraço, nessa dúvida, muitas vezes ficar tendo dupla personalidade. Uma hora eu sou um homem de Deus, uma hora o diabo fala através da minha boca. Uma hora eu expulso o demônio, uma hora o demônio me usa. Nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos ter uma vida cristã centrada. E olha que Pedro, ele andou com Jesus Cristo. Nós vamos ver sempre na Bíblia Sagrada, onde Pedro teve experiências profundas com Jesus. E o homem tinha acabado de ser usado por Jesus Cristo. Nós acabamos de ver, mas só que alguns momentos depois, ele estava sendo usado pelo inimigo. Estou virando aqui meu caderno. Então nós temos que sermos sensíveis a Jesus Cristo. Nós não podemos ser pessoas que têm dupla personalidade. Nós não podemos ser pessoas que tenham duas ações. Nós somos chamados para sermos guiados pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia nos diz. Vamos continuar. Abra a Bíblia comigo aí, fazendo um favor. Lucas, capítulo 22. Verso 31 em diante, nós vamos estar lendo aqui. Olha que o livro de Lucas nos ensina profundo acerca da vida deste homem. Lucas 22, 31. Olha. Vamos ler os versículos atrás. A Bíblia é tremenda. Surgiu também uma discussão entre eles acerca qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vós deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior é o que está à mesa, ou que tem permanecido ao meu lado. Vamos voltar. Pois quem é maior é o que está à mesa, ou que serve. Ou que serve. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês o reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e assentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Aí Jesus: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu te digo, Pedro, que antes que o galho cante, hoje, 3 vezes você negará
que me conhece. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Muito sério. A briga que havia entre eles de ser o maior ou o menor naquele tempo, os discípulos, continua até hoje. Tem muitos brigando para saber quem é o maior, quem prega melhor, quem revela mais, quem profetiza mais, quem conhece mais. Estão tudo desejando a maior cadeira. Tudo se achando um bambambam. Mas Jesus fala para eles, no meu conceito, o entendimento que eu deixo para vocês, o maior é o que está à mesa. Então, Jesus estava ensinando eles uma coisa, que eles tinham que servir. Eles tinham que aprender a servir. Se eles quisessem ser o maior. Eu vou ler de novo o texto que nós acabamos de ler. Olha que interessante. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o que serve. Jesus estava dizendo para eles, se vocês querem ser o maior, sirva. Jesus está dizendo para mim e para você, se quer ser o maior, sirva. E no dado momento da questão, Jesus disse para eles, o diabo tem pedido para peneirar vocês. O diabo tem pedido para acabar com a vida de vocês. Mas eu roguei ao Pai. Aí Jesus olha para quem? Para Pedro. Eu roguei ao Pai por você, Simão, para que sua fé não desfaleça. Aí ele fala, não, eu estou pronto para ir com o Senhor, para morrer e para ser preso pelo Senhor, ou para ser preso e ser morto pelo Senhor. E Jesus, para mostrar para ele, Pedro, para mostrar para você que você não é esse Pedro que você pensa, que você não é o Pedro que o céu ainda deseja que você é, você vai me negar hoje 3 vezes, antes que o galo canta, Pedro. Para de querer mostrar uma coisa que você não é, Pedro. Para de querer ser o que você não é, Pedro. Pedro, gente, andou 3 anos e meio com Jesus na terra e não era convertido. Viu milagres, viu Jesus transfigurar, revelou a identidade de Cristo, andou sobre as águas, viu a pesca maravilhosa, viu a sogra sendo curada, viu a moça sendo ressuscitada, dentre outras coisas que ele viu, o homem da mão ressequida sendo curado. Pedro não era convertido. E nós estamos vivendo um tempo que pessoas acham porque profetiza, porque já foi arrebatado, porque já viu anjo, porque Deus já usou ele para operar milagres, porque já profetizou para não sei quem, para o presidente, para não sei para onde, e não é convertido. Acha que é o bambambam, mas não é. Porque profetizar, pregar não é sinônimo de ser homem de Deus. Lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver o que é sinônimo de uma vida cristã. E Pedro, por mais que ele tinha experimentado o sobrenatural, ele teve a audácia de dizer para Jesus, eu estou pronto para ser preso por amor ao Senhor. Eu sou teu amigo, eu não te abandono, Jesus. Jesus, Pedro, você não é isso aí que você está falando, não. E Jesus está dizendo para mim e para você, fulano, João, Ana, Andréia, Márcia, você não é isso que você está pensando, não. Você ainda não é a pessoa que o céu quer que você seja. Você está em processo de maturidade, você está em processo de conversão, mas ainda você não está nesse nível ao ponto de ser preso por amor a mim e de morrer por amor a mim. E nós muitas vezes achamos que estamos vivendo um nível espiritual e nós não estamos. Muitas vezes nós achamos que amamos Jesus com profundidade e nós não amamos. Porque basta um primeiro vento, nós negamos a Jesus Cristo. Porque as pessoas disseram para Pedro, você é um dos deles, você fala como ele. Não, eu não conheço. Veio outro, não, eu te vi com ele. Você é um deles. Não, eu nunca vi esse homem. A terceira vez, a Bíblia fala que Pedro praguejou, até se amaldiçoou.
dizendo que não conhecia Cristo. Sabe o que acontece? É forte, é forte. A Bíblia nos deixa bem claro em Lucas que quando Pedro comete esse erro de negar a Cristo, porque Cristo falou que ele ia negar, a Bíblia nos deixa bem claro que Jesus olhou para Pedro, como dizendo para ele: eu não disse para você, Pedro, que você ia me negar? Que você não é esse homem que você achava que era? Que estava pronto para ser preso por amor a mim? Que estava pronto a morrer por amor a mim? Eu não te disse, Pedro, que você ainda não me amava, que você não me amava com profundidade? E Jesus Cristo está olhando para você. Jesus Cristo está olhando para você no dia de hoje e está dizendo: eu não te disse que você não estava pronto? Eu não te disse que você ainda não estava convertido? Eu não disse para você que quando você se convertesse, você pregaria aos seus irmãos? Então nós precisamos ir com calma. Precisamos ser audaciosos, corajosos, sensíveis ao mundo espiritual. Precisamos. Mas precisamos saber que nós ainda não somos aquilo que nós pensamos ser. Jesus te conhece por dentro. Eu posso ver a capa. Eu posso ver a aparência. Eu posso ver a voz bonita, uma canção bonita. Eu posso ver uma pregação bonita. Mas Jesus conhece o seu interior. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe se o caráter dele está formado dentro da sua vida ou não. E é por isso que tem muitas pessoas fazendo como Pedro, negando a Jesus Cristo todos os dias, a cada momento, porque se acham que estão prontos, mas não estão prontos. Acham que estão vivendo um verdadeiro novo nascimento, mas não estão vivendo um verdadeiro novo nascimento. Porque ainda precisa caminhar mais, viver mais com Cristo. Aonde? Aonde? Lá em Mateus 6. Em que lugar? Que lugar? Aonde ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, um lugar de intimidade, um lugar secreto. E nós vamos ver que a Bíblia nos começa a deixar bem claro, esse homem que era muitas vezes ousado nas suas ações, muitas vezes deixava a desejar. Em João capítulo 13, João 13, verso 8 ao 9, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. A Bíblia, ela responde todas as coisas. João 13, olha o que a Bíblia nos diz, gente. Presta atenção. Verso 8 ao 9. Ó, eu vou ler aqui. Disse Pedro a Jesus: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: não? Então você não tem parte comigo? Olha o que ele fala para Jesus: peraí, como assim? Eu não tenho parte contigo? Então não lava só o pé, não. Lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Era ousado ou não era? Ele, ao mesmo tempo que ele tinha fraqueza, mas eu vejo em Pedro um homem que queria Cristo. Só que ele precisava aprender que ele ainda não era o Pedro que o céu desejava. Por mais que ele fosse ousado, como a Bíblia nos mostra em João capítulo 13, verso 8 e 9, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Eu e você precisamos continuar sendo ousados, audaciosos, sim, mas precisamos aprender uma coisa: vamos no passo do gado. Que a nossa história ela é escrita por Deus. Não é por nós mesmos que nós escrevemos as nossas histórias. Há um processo de maturidade. Há um processo de conversão. E há uma caminhada que nós devemos trilhar. Seguir como Jesus quer que nós sigamos. Então nós precisamos andar com Jesus.
Nós precisamos respirar Jesus. Nós precisamos ir mais para o lugar secreto com Jesus Cristo, porque só lá nós seremos amadurecidos. Só lá nós seremos transformados. As armas de Pedro, presta atenção, as armas de Pedro espirituais estavam abaixadas. Porque Jesus Cristo disse assim para Pedro e Tiago e João: vamos comigo, vamos orar, vamos falar com o Pai. Vamos, Senhor, estamos indo. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, se afastando um pouquinho deles, foi orar. Quando Jesus volta, estavam todos dormindo. Todos. Muitas vezes Jesus ele vem ao nosso encontro, nos encontra, sabe como? Dormindo. Não no sono físico, mas no sono espiritual. Porque nós estamos perdendo tempo com coisas bobas nessa vida. As nossas armas espirituais, que é a oração, que é a leitura, o jejum, elas estão abaixadas. Nós não temos mais tempo para orar. Nós não temos mais tempo para passar com Deus, com profundidade. Porque as coisas deste mundo estão tomando o meu tempo e o seu tempo. Nós precisamos voltar a estar no lugar secreto e em busca intensa com Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele levanta, ele vai ao encontro dos discípulos, ele chega em Pedro e diz: nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Estava mais triste. Nós estamos vivendo um tempo que Jesus Cristo passou com Pedro. Nós não temos amigos da oração. Nós não temos pessoas que estão com seus espíritos fervorosos para buscar a presença de Deus. Hoje em dia as pessoas estão muito cansadas para orar. Hoje em dia as pessoas estão muito atarefadas para orar. Hoje em dia, quando elas vão para a presença de Deus, elas dormem, porque o seu corpo físico está cansado, porque elas não têm disposição para buscar a Deus. Assim como Pedro dormiu, tem muita gente dormindo no sono espiritual e não estão atentando para a voz de Cristo, aonde Jesus Cristo está procurando um amigo que ore com ele, aonde Jesus Cristo está desejando um amigo que busque a Deus com ele. Nós estamos dormindo. Nós estamos rejeitando uma vida de oração nos dias que nós estamos vivendo. Hoje em dia as pessoas não têm prazer de orar. Hoje em dia as pessoas não têm prazer de invocar o nome de Deus. E aqui a Bíblia deixa bem claro, eles andavam com Jesus, mas não tinham a mesma intensidade de oração que Jesus tinha. E o que Jesus quer é que nós tenhamos uma intensidade de oração, que nós não deixamos o cansaço físico ou espiritual dominar as nossas vidas. Em Marcos capítulo 14, verso 8, vou ler do verso 7. Jesus Cristo disse assim: deixa-la em paz, disse Jesus. Por que estão perturbados? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando para o meu sepultamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos alguns discípulos, alguns homens incomodados,
com a atitude da mulher. Nós deveríamos aprender a honrar a Jesus Cristo, como essa mulher honrou. Nós deveríamos amar Jesus como essa mulher amou. Nós deveríamos dar o nosso melhor a Jesus Cristo, como essa mulher deu. Nós deveríamos depender mais de Deus do que das coisas de Deus. Estamos vivendo um tempo em que homens estão mais interessados em confiar nas coisas de Deus do que no próprio Deus. Eu te convido a voltar para Jesus. Eu te convido a voltar a ser sensível à voz de Deus. Eu te convido a não desejar as primeiras cadeiras, mas desejar a servir o reino de Deus. Eu te convido, quando Jesus Cristo te chamar e me chamar para o lugar secreto, para o lugar íntimo, nós irmos com o coração cheio de amor para a presença de Deus. E lembrando, através do seu zelo santo, humano, do seu zelo humano, não deixe esse zelo humano ser uma interferência para a missão do reino de Deus na terra. Deus quer nos usar para manifestar o céu na terra. Entenda que você está em processo de maturidade e você ainda não é aquilo que o céu deseja que você se torne. Há um tempo. E Jesus Cristo, ele disse para Pedro certo dia: quando você se converter, prega para os seus irmãos. O que nos mostra uma vida de conversão é a maturidade, é as obras do Espírito, é o fruto do Espírito fluindo na minha vida e na sua vida. E a Bíblia nos deixa bem claro em João 13, verso 23. Estou me encerrando aqui essa segunda parte da questão de Pedro. No próximo vídeo vamos falar de uma outra parte acerca da vida de Pedro. Mas em João 13, verso 23, a Bíblia nos diz assim, vou ler do verso 22, do 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo certamente que um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para o outro, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro, olha quem foi perguntar. Simão Pedro, um homem que sempre estava interessado nas coisas do céu. Eu te pergunto, você está interessado nas coisas do céu, como Simão sempre estava? Simão Pedro disse, continuando, Simão Pedro fez sinais para o discípulo a quem Jesus amava. Aí a Bíblia continua dizendo, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. Esse texto nos mostra a audácia, a ousadia de Pedro. Sempre nos momentos, nos contextos que ele estava inserido, ele queria saber das respostas.
E quando ele não queria saber da resposta, ele era o que respondia. Às vezes a resposta dele era boa. Às vezes a resposta dele não era tão adequada, porque se intrometia no momento em que não era para dar espaço para se intrometer. E Jesus espera que nós possamos responder sempre no tempo oportuno, sempre guiado pelo Espírito Santo. Que nós possamos estar inseridos nos contextos que os céus têm reservado para nossas vidas. E que possamos deixar o Espírito Santo produzir em nós uma transformação, a qual nos fará grandes homens e mulheres de Deus. Lembrando que, para uma grande história, há grandes processos, muitas vezes deslizes, muitas vezes tropeços, muitas vezes quedas, mas não é para desistir, não é para parar. Continue até o fim. Deus te abençoe. Até mais no próximo vídeo. Fique com Deus.